primeiro lugar no Mundial de Pequim, já foi campeão brasileiro, é atual campeão pan-americano, já esteve na Hungria, na Austrália, enfim. Eu converso com o nosso triatleta Rafael Farnese. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Veio correndo pra cá, nadando ou... Nadando não tem jeito. Nadando não tem jeito. Só se fosse no dia da chuva. Se estivesse chovendo. Né? Mas chegou bem, né, Rafael? Cheguei bem. Vamos lá, Rafael. Há quanto tempo já de triatleta? Eu tô no triatlo tem mais ou menos 6 anos. Que eu pratico, assim, bem sério mesmo. Treinando, competindo e... Profissionalmente, né? Eu levo como profissional, mas eu não sei se me consideraria profissional, porque eu não vivo única e exclusivamente para isso. Você vive mais do quê? Eu trabalho como treinador também, eu tenho atletas em outras cidades. Aqui em Uberlândia tem algumas pessoas, eu trabalho como personal também. E... Você é formado em educação física? Sou formado em educação física, sim. A sua formação em educação física veio antes de você começar a carreira como triatleta ou o que veio primeiro? Eu entrei na faculdade antes. Eu já era atleta na época, jogava badminton, não sei se você conhece. Aquele esporte de uma petequinha, uma raquete. Né? Isso. Mais pro final do curso que eu comecei a me envolver com triatlo. Acabou que a própria faculdade teve um pouco de peso nessa escolha, assim, nessa decisão. Ele influenciou assim, as matérias que eu estudava, as matérias que eu mais me identificava, que era relacionada à área de treinamento, foi me envolvendo e acabou sendo uma forma de me motivar a começar. E depois que eu comecei, não parei mais. E antes da faculdade, antes do triatlo, como é que era a sua vida? Na sua infância, por exemplo, você já era um menino assim que gostava muito de esportes, mas já era bem ativo? Era sim. Eu era um moleque bem atirado mesmo. Gostava muito de correr, vivia fazendo alguma bagunça, eu dei muito trabalho com minha mãe. Mas não pensava assim, quando você era criança, você não se lembra se você já pensava em viver de viver de esporte, já ser atleta e tal, não. Isso foi acontecendo com o tempo, assim. À medida que eu fui crescendo, eu passei a admirar bastante alguma determinada atleta que se destacava. Eu gostava muito de basquete, então eu assisti muito Michael Jordan jogando, por exemplo. Até hoje eu sou fãzaço dele. Das lições de motivação que ele dá, enfim. E eu sempre gostei muito, eu já fiz de tudo um pouco na minha vida. Já praticou outros esportes também? Outros esportes já. Além do basquete que eu já falei, já andei de skate, já joguei o badminton que eu já falei, já fui praticante de musculação assim por muito tempo. Por influência de alguém de dentro de casa ou não? Não, foi mais influência pessoal mesmo. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito competitivo. Até quando eu brincava de rua, assim, de ficar brincando de pique-pega, por exemplo, eu não gostava de perder de jeito nenhum. Não que eu não aceitasse, mas eu fazia de tudo pra não perder, entendeu? Entendi. Então, pelo menos essa coisa da competitividade já vem desde pequenininho. Sim, desde pequenininho. E aí, com quantos anos, na escola, ainda você começou com triatlon depois da faculdade? Não, comecei a faculdade, depois já no trecho final da faculdade que eu comecei a treinar. Então, e por que você decidiu pelo triatlon? Na época eu estava muito envolvido isso? com musculação. Eu comecei a fazer musculação na época foi uma coisa interessante. Eu era muito magro, porque naquela fase de crescimento eu estava jogando basquete, o que potencializou mais ainda. Então eu estiquei de uma vez e fiquei parecendo uma lombriga. Aí eu tive muito problema com violência, vamos falar assim. Eu fui muito assaltado. Eu já tive vários episódios de assalto na rua. Fui muito assaltado, roubaram tênis, boné, dinheiro, relógio. E tudo aqui em Uberlândia? Tudo aqui em Uberlândia. Porque eu andava muito. Eu ia pro treino de basquete a pé, eu andava muito de ônibus. E eu ficava puto com isso, porque eu tinha certeza que os caras olhavam pra mim e falavam assim, aquele magrelinho ali, vamos pegar ele. Né? E aí eu resolvi começar. Quando eu fiz 15 anos, eu entrei para academia. Porque as academias só permitiam a pessoa começar a treinar a partir dos 15 anos. E então, assim foi. Comecei e não parei mais. Foi. Aí eu fui desenvolvendo. Se foi o motivo ou não, eu parei de ter problemas com assalto. Não sei se foi por causa disso ou se foi uma coincidência, mas enfim, não interessa, pelo menos parou. Pelo menos você parou de ser assaltado, né? Ganhou mais segurança. Desenvolvi muito na época, tanto é que muito do que eu ganhei eu perdi depois do triatlo, porque eu tava 13, 14 quilos a mais do que eu tô hoje. Tudo de massa muscular que eu tinha ganhado na época com treinamento de musculação.
Mas de qualquer forma, então você começou a frequentar a academia. Então aí você começou a ganhar massa muscular, Isso. ficar mais forte. Mas aí como que surgiu a ideia de juntar tudo? Sim. Aí, ótimo. Seria a corrida, com a musculação, a eu comecei. bicicleta? Minha mãe trabalha com isso. Minha mãe também é formada em educação física. Então tem aí uma, e aí, quando eu comecei, veinha, né? Isso, Esportiva. quando eu comecei a fazer musculação, meu primeiro treino foi ela que me preparou, ela que montou pra mim, pra eu seguir. Só que a partir daí eu comecei a pegar os livros dela, a pesquisar, estudar a respeito, né? Eu ainda tava no, sei lá, oitava série, primeiro colegial. Já tava estudando, fui me envolvendo e a partir daí me ajudou, inclusive, a tomar a decisão de fazer educação física. Eu vi que era realmente o que eu gostava, que eu me identificava, né? Aí sua mãe E comecei. adorou, né? Eu acho que sim. Ela te incentivou? Não, ela não, hora nenhuma ela achou ruim, nem achou bom. Ela achou, o bom mesmo foi eu ter tomado uma decisão de uma coisa que eu realmente queria, independente de ser uma coisa comum ao que ela fazia. E aí, depois que eu entrei na faculdade, com o tempo, na academia mesmo, eu tenho um amigo que ele é triatleta também. Aí ele via toda essa dedicação que eu tinha, disciplina que eu tinha, todo dia eu treinava, fazia frio, fazia calor, fazia sol, chuva, eu tava lá treinando. Aí ele ficava falando na minha cabeça, falando que eu ia me dar muito bem se eu fizesse triatlo, porque é uma qualidade muito importante para essa modalidade. A disciplina. E ficou falando, e aos poucos ele foi me puxando, assim. Acabei indo. Aí acabou indo pra onde? Fazer alguma prova? Não, acabei indo pros treinos. Treinar. Treinei, o primeiro ano eu treinei muito, eu acho que eu não fiz nenhuma prova no primeiro ano. Foi só treino, E quem te treinava treino. era esse seu amigo? No começo é ele que me treinou, sim. E como é que se dão os treinos de triatlon? Aonde você andava de bicicleta, aonde você corria, aonde você nadava? Eu nadava no Cajubá, a bicicleta a gente não tem um lugar muito interessante dentro da cidade, então a gente tem que ir para as rodovias. Então a gente eu ia para a estrada, para pedalar, fazer os treinos de bike, e corrida eu gosto muito de correr na rua. Vez ou outra eu ia para o Parque do Sabiá, por exemplo, mas eu gosto muito de mudar de lugares, entendeu? Para não ficar sempre naquela mesma... um esporte que não necessariamente... Aliás, você não faz tudo no mesmo lugar, né? Então, para treinar também, são locais diferentes. Então, sobre isso a gente vai conversar no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Valorize seu bem-estar. Venha para a Depil. Uma moderna rede de fotodepilação e fototerapia por um preço único. Depil, a fotodepilação inteligente. Uberlândia 3236-8080. Voltamos com o Conversação e hoje eu falo com o Rafael Farnese, que é triatleta. E agora a gente ia falar justamente dos treinos, né, Rafael? Aí você começou treinando com esse seu amigo e você não tinha a menor noção de como que era? Ou você já acompanhava assim, alguma coisa de triatlon na televisão, pela mídia? Não, já acompanhava. Em teoria eu já sabia bem como que ia funcionar. Mas na prática tudo ia ser novo. E você vislumbrou assim uma carreira? Ou no começo não? Não, inicialmente comecei sem pretensão. Decidi me envolver ao máximo, mas não esperava, sei lá, de um dia ir para um campeonato mundial, por exemplo, nunca. Mas as coisas foram acontecendo, então acabou dando no que está dando. Deu no né? que deu, né? Pois é, a sua rotina de treinos, na época que você começou e hoje, ela é diferente? Muito. Como é que era na época que você começou? Sinceramente eu nem lembro muito, mas a carga, o volume, intensidade muda muito, porque à medida que você vai desenvolvendo, a gente vai conseguindo tirar mais proveito, né? Você me falou que corria, você andava de bicicleta na cidade, na estrada também? Na estrada. E correr dentro da cidade, no parque? Isso aí era... Cada dia essa eu pensava, aonde eu vou hoje? Essa questão de ir para a estrada, por exemplo, eu vou tirar por mim, mas eu imagino que muita gente pense da mesma forma. Eu acho tão perigoso quando eu vejo as pessoas correndo ou andando de bicicleta na beira da estrada. Como é que é isso? Tudo tem um medo. Tudo tem um risco, envolve um risco. Tudo que você vai fazer, você está aqui trabalhando hoje, você pode levar um choque do seu microfone. Sim. Mas eu tenho comigo que quanto mais longe da bagunça, menos riscos você corre, porque os doidos estão dentro da cidade. Não que na estrada não seja assim, porque é perigoso. Mas eu vejo comigo mesmo, se você soubesse portar e se colocar no seu lugar e não invadir o espaço do outro, tudo vai fluir muito bem.
é a mesma coisa que eu sair pra pedalar e querer ficar no meio da estrada onde passam os caminhões. Aí Não vai dar certo. Mas você já sofreu um acidente, que inclusive foi recente. Recente, o ano passado. Foi assim, treinando? Foi nessa situação? Eu tava começando, na verdade eu ainda tava saindo. Eu tava começando, era um sábado de manhã, era, sei lá, 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã. Então não tinha nem começado praticamente. Mas já tava na estrada? Não, tava na cidade. Tava dentro da cidade. E como é que foi esse acidente? A mulher não me viu e... Tava de carro? Tava de carro, eu tava de bicicleta. Ela não me viu e fez a curva e virou a esquina em cima de mim. Eu tava devagar, ainda bem, ela também. Não foi nada grave, só que no acidente eu devo ter batido o joelho de alguma forma lá, que foi o que mais me atrapalhou. Agora machucado mesmo, corte, essas coisas, não tive nada. Não foi nada grave. Mas te atrapalhou no seu trabalho, te atrapalhou no esporte porque você deixou de participar do campeonato, inclusive, né? Foi no meio do ano, assim, um período bem crítico, vamos falar assim, nos treinos, porque já estava bem próximo do Mundial que eu ia no ano passado, que era na Nova Zelândia. Você já estava se preparando para o Mundial? Sim, estava, e estava muito bem. Aí, esse joelho, por conta do acidente, começou a me atrapalhar. Eu não estava conseguindo cumprir os treinos, porque não deixava, eu não conseguia pedalar, não conseguia correr. E aí foram algumas semanas bem ruins, assim, porque eu não sabia se ia demorar mais uma semana ou mais um mês para parar essa dor, para passar. Né? Eu corri atrás, tratei, fui uma pessoa que me ajudou muito foi meu fisioterapeuta, que é o Leonardo Afonso, que me ajuda até hoje muito. Ele é meio que meu anjo da guarda, assim, eu me estrago, ele me conserta. Aí me consertou, mas só que não foi a tempo do Mundial, porque o Mundial, as inscrições se encerravam e eu não sabia se eu ia ficar bem a tempo. Eu preferi não ir do que chegar numa viagem tão grande como essa, chegar lá sem estar 100%. Esse acidente foi há quanto antes do Mundial? Uns 2 meses. Você já estava inscrito ou não? Não. Tava assim, no período final das inscrições. Aí aconteceu. Aí eu preferi nem inscrever. E como é que ficou o coração depois desse Não, eu fiquei bem, Eu procuro sempre olhar o lado positivo das coisas, assim. Às vezes não era pra você ir, né? É verdade. Tô indo esse ano, ó. Tá certo. E aí se preparou melhor. Sim, claro. Não tive acidente. Não teve acidente e agora tá firme e forte pro Mundial desse ano. Sim. E me fala uma coisa, sua alimentação. Na verdade, a alimentação é um pilar muito importante no treinamento. Porque se você não se alimentar bem, você não consegue manter qualidade nos treinos. Mas ao mesmo tempo, eu não preciso seguir aquela dieta rígida que todo mundo acha que eu devo seguir, né? Mas eu tenho algumas qualidades. Eu não gosto de coisas ruins, tipo, eu não gosto de batata frita. Então você pode pôr um prato de batata frita aqui em cima da mesa que eu não vou ficar olhando assim, me torturando. Você já tem uma predisposição a eu não comer gosto, saudável. Eu não gosto de refrigerante. Esse Sempre tipo de foi coisa. assim? Não, ou não? Não. Você não adquiriu foi. isso por conta aos poucos. Eu fui meio que me educando, fui aprendendo. Mas hora nenhuma eu me obriguei. Tipo assim, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu não queria e que não me fazia bem determinada coisa, eu parei de vez. Entendeu? E isso não foi o mais difícil pra você? Não foi o mais difícil de jeito nenhum. A alimentação tem que ser equilibrada sim, porque meu corpo, ele trabalha muito. O gasto energético é alto, a necessidade de determinados nutrientes é alta, então precisa ser um negócio bem trabalhado para não ficar faltando nada. Né? E isso, suplementação, essas coisinhas todas, eu sigo bem certinho mesmo. E como é que é a sua rotina hoje? Treina todos os dias? Treino todo dia. Treino de manhã, treino à tarde, treino nos finais de semana. Quantas horas por dia? Varia muito, porque tem dia que às vezes o treino é mais curto e mais intenso, tem dia que é mais longo e um pouco mais leve, mas pode colocar aí na média de 3 a 4 horas por dia. Mas aí é o seu treinador que determina? E aí dá pra você ir conciliando também com o seu trabalho de preparador? Justamente, a flexibilidade de trabalho me ajuda bastante. De quando é que foi que você decidiu, a partir do momento que você teve a experiência na academia, de começar a se envolver mais com o esporte, quando é que foi que você decidiu falar assim, não, agora eu quero participar de uma prova? Quando é que foi a sua primeira... Eu tava treinando muito, igual, como eu já tinha dito, né? Só treinando todos os dias já, direto, e eu já tava me sentindo muito bem. Já tinha emagrecido, perdido muito peso, não porque eu era gordo, mas é porque eu tava bem volumoso. Primeiro assim. Você ficou forte... pra aí... bater nos assaltantes, e depois você emagreceu. Nunca rolou esse confronto, não precisou. Aí o que aconteceu?
surgiu uma prova no interior de São Paulo, perto, dava para ir de carro, era uma prova que não ia ficar muito cara. Eu fui e fui muito bem. Eu não sabia que eu ia encontrar, eu imaginava que eu fosse para não chegar em último. Mas não era nenhum campeonato importante ainda? Era uma Copa, um campeonato que nem existe mais, um circuito Bung de triatlon, aquela marca, né? Nem existe mais. O campeonato ainda existe, mudou de nome, acontece no mesmo lugar, que foi em Tirapina, uma cidadezinha do interior de São Paulo, chama Tirapina, perto de Rio Claro, São Carlos ali. Foi minha primeira experiência. E eu fui muito bem, acho que até melhor do que eu esperava. E eu acho que isso foi deu um estralo, assim. Você falou, opa. Aí eu falei, eu acho que eu levo jeito pra esse negócio. Parece que eu levo jeito pra isso. Aí que eu comecei a Mas treinar quando com mais você vontade. fala que foi muito bem... Eu ganhei. Ah, tá. Ganhei minha categoria. Desculpa, eu pensei que ele foi muito bem porque ele tinha ficado entre os primeiros e tal. Nossa, você ganhou. Eu não ganhei na classificação entre todos os atletas, mas dentro da minha faixa etária eu ganhei. Então você ganhou. Que já era uma coisa que pra mim não ia passar nem perto. Assim. Eu pensava, nossa, será que eu vou conseguir não ficar em último, né? Mas eu fui muito bem. Então foi bom demais. Foi ótimo. Ok, então sobre os próximos campeonatos a gente conversa no próximo bloco. Já já a gente volta, não saia daí. Até lá. A Rodobens Negócios Imobiliários tem uma linha de empreendimentos criada para quem exige mais da vida e traz a Uberlândia um sucesso para que você veja tudo de cima. Vem aí Torres do Sul, o primeiro condomínio vertical da Zona Sul. Sofisticados apartamentos de 3 suítes com terraço gourmet e duplex com piscina, lazer com quadra de tênis oficial e itens diferenciados. Afinal, você merece. Visite o decorado e escreva sua nova história com estilo. Estamos de volta com Conversação. Meu convidado hoje é Rafael Farnese, triatleta, e falando agora de campeonatos. Aí você participou desse primeiro, que foi pertinho aqui no interior de São Paulo. Você falou que foi de carro, voltou e ganhou, né? Na sua categoria você ganhou. E depois disso, quais foram os campeonatos que você participou? Os mais importantes? Como é que começaram a acontecer os campeonatos na sua vida? Então, aí depois que eu participei dessa prova, eu fui ver quando era a etapa seguinte desse mesmo campeonato, fui muito bem, de novo, e aí eu já procurei uma prova maior, assim, uma prova de nível nacional, que foi o Troféu Brasil, que eu fiz, que foi em Goiânia. E aí eu já tava, assim, uma prova muito grande, nível nacional, atleta de tudo que é lugar. Fui pra experimentar de novo, e fui muito bem de novo. Ganhou de novo. Aí terminei o ano fazendo todas as outras etapas restantes do Troféu Brasil. Já tinham passado 2 ou 3 etapas de todas do circuito. E eu terminei o circuito em 3º lugar, se não me engano. Um pouco prejudicado por causa da pontuação das etapas que eu tinha perdido. Aí o ano seguinte eu fui em todas, ganhei o campeonato. Comecei a fazer algumas outras provas da Confederação Brasileira mesmo, que tem um ranking, aquela coisa toda, e aí as coisas começaram a crescer. Eu comecei a fazer as provas oficiais, comecei a pontuar e conquistei a vaga e o direito de ir para o meu primeiro mundial, que foi em 2009 na Austrália. 2009, isso mesmo. Aí o que eu pensei? Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? E todo mundo me deu uma força para eu ir. E fui. Fiz uma prova maravilhosa, foi um lugar excepcional, que foi na Austrália, na cidade de Gold Coast. Fui para um lugar que eu acho que eu imaginava que eu nunca iria tão longe assim. E fui muito bem. Apesar de por poucos segundos eu não ter pegado o pódio, eu fiquei em 4º lugar no meu primeiro mundial. Mas para o primeiro mundial tá ótimo, né? Exatamente. Eu acho que eu fui para esse primeiro mundial com a mesma impressão que eu tinha na época da minha primeira prova, assim, eu não quero ser o último. E aí eu já pensei, caramba, eu passei tão perto, então eu acho que eu sou capaz de ganhar isso. Eu posso fazer melhor. Você ficava com uma gana, assim, cada vez maior? Nossa, depois desse primeiro mundial que eu fiquei em 4º e por poucos segundos do 3º de ter pegado um pódio, eu passei um ano inteirinho pensando só no Mundial do ano seguinte, que foi na Hungria. Treinei bastante. Você já tinha viajado para o exterior? Ou não, foi minha primeira viagem para o exterior. Então, por conta do triatlon também? Sim,
Na verdade, todas as viagens que eu fiz para fora do Brasil foi por conta do esporte. Por conta do esporte. O que eu conheço do Brasil, hoje eu posso falar que eu conheço muita coisa no Brasil, mas é tudo viagem por conta do esporte, assim. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fui viajar para conhecer um ponto turístico por passear. Por assim. prazer, simplesmente, né? Não sei te falar, sinceramente. Né? E aí, quais foram as outras provas? Porque aí depois do Mundial que foi na Austrália... Ah, sim. Aí depois do Mundial da Austrália, eu fiz algumas provas nacionais, fiz o Pan-Americano, fiz a Copa Brasil. E no ano seguinte que eu fui pro Mundial, que foi na Hungria, foi na cidade de Budapeste, eu fiquei em quarto de novo. Por um erro muito grande meu. Era para eu ter ganhado a prova. Qual foi o erro? No triatlon, a gente, na seguinte ordem, nada, depois pedala e depois corre. Entre elas, existem as transições. A gente nada, aí tem um lugar cheio de bicicleta, você tem que achar o lugarzinho onde ficou a sua bicicleta, pegar ela e sair para pedalar. Depois que terminou de pedalar, você tem que chegar, colocar a sua bicicleta no mesmo lugar e calçar o tênis e sair para correr. Né? Ok, nadei bem, pedalei muito bem, eu fiz o melhor pedal da prova, o melhor tempo de bike, de ciclismo da prova foi o meu. Eu cheguei sozinho na área de transição, ela estava vazia, não tinha nenhuma bicicleta. E eu simplesmente me perdi na área de transição. Vamos supor que minha bicicleta estivesse aqui, eu passei reto e fui lá no final. Aí você perdeu tempo procurando a sua bicicleta. Perdi muito tempo. Tipo, coisa de 1 minuto, assim. E não fica um assessor seu lá? Não Você pode. tem A área de alguém transição é única e exclusiva só pro atleta. Isso é responsabilidade Mas o seu treinador, dele. nada? Não. Aí Se der uma saí pra confusão correr mental... com um puta prejuízo, sem saber que lugar que eu tava. Eu só via gente chegando e já saindo pra correr e eu procurando meu lugar, desesperado. E terminei a corrida em quarto lugar de novo. Se não fosse... Chateado. Aí dessa vez eu fiquei. Da primeira vez eu fiquei em quarto lugar, achei ótimo, porque foi meu primeiro mundial e eu não imaginava que eu fosse tão bem. Dessa segunda vez, eu tinha ido para conseguir um resultado melhor, eu sabia que eu tinha todas as condições. E por uma falha minha, eu, tipo assim, escapou. Ou seja, se não tivesse sido isso, provavelmente você teria Com conseguido certeza. o pódio. O tempo que eu perdi na transição, eu teria ficado em primeiro ou segundo lugar, né? E aí, ótimo, no ano seguinte eu pus na minha cabeça que não ia perder de novo, não. E assim foi, treinei muito, fiz várias provas, não só para estar bem no ranking, mas como parte da preparação para chegar na melhor forma possível no Mundial, que foi em Pequim, em 2011. E foi uma prova assim, eu falo que durante a prova eu não lembro de nada, desde o momento da largada até a chegada. Foi meio que um transe, assim, um apagão. Por quê? Porque o nível de concentração é muito grande. É tanta que você... É uma coisa fenomenal, assim, é difícil de explicar. Foi um momento mágico. E aí, na hora que terminou a prova, todo mundo me dando parabéns, o pessoal que ia chegando me dando parabéns, falando que eu corri muito bem. E eu sem saber a colocação que eu tava. Eu não sabia se eu tinha ganhado ou não. E aí fui embora pro hotel, porque a prova, os resultados são colocados na internet instantaneamente. Então eu preferi ir pro hotel pra ver na internet do que esperar lá que ia demorar mais. E aí? Aí eu cheguei no hotel, minha caixa de e-mail já tava lotada de gente me dando os parabéns, assim, e parabéns, e não sei o que lá, e meu olho foi enchendo de lágrimas, assim. Entrei no site oficial do evento e vi lá meu nome, primeiro lugar, Rafael Farnese lá, assim, eu falei, nossa, eu consegui. Então esse foi o segundo Mundial? Foi meu terceiro Mundial. O terceiro Mundial. Não, mas Terceiro espera aí, o mundial. terceiro que você ganhou? Não, foi minha terceira participação em Mundial. Foi meu primeiro título. O primeiro você ganhou. O primeiro foi quarto lugar na Austrália. Ah, tá. Aí depois na Hungria eu fui quarto de novo por uma falha minha. Tá. E no ano Já tô seguinte, perdendo em Pequim, eu ganhei. Então foi no terceiro ano que você participou que você ganhou o primeiro. E Certo. foi assim, uma coisa inexplicável, assim. O filme que passa na cabeça, você não sabe o que você faz, o que você fala. Imagino. E aí É impressionante. o do ano passado Muito você bom. não participou por conta do acidente. Do acidente eu não fui o ano passado. E o desse ano você vai. O desse ano eu vou, Então com certeza. Vamos falar pro pessoal de casa como é que vai ser aí Tá se preparando bastante pro desse ano? Esse ano vai ser em Londres. É mais perto, em termos de distância, né? Eu vou andar menos quilômetros do que para a China, por exemplo, óbvio. Mas em compensação é um país muito caro. Por causa da moeda. A Libra não sei se é a mais, mas é uma das mais caras que tem.
Então é uma viagem que o gasto é muito alto. Tô me preparando muito bem, tô indo com a intenção de voltar com um ótimo resultado, mas tô buscando ajuda de tudo que é tipo. Inclusive eu tô fazendo uma rifa. Vamos falar da rifa então. Vamos falar da rifa. Eu e um amigo meu daqui de Uberlândia, o Ricardo Alvim, tá indo também disputar o campeonato mundial. E aí a gente juntou e resolveu nós dois fazer uma rifa. E o sorteio vai ser dia 31 de agosto. A gente vai sortear um iPad e através dessa rifa que a gente tá aqui a rifa. Meio que isso, mostra a rifa. Vamos mostrar a rifa que o Rafael trouxe. E eu quero vender, todo mundo aqui vai comprar, hein? Vou ter que comprar a rifa, gente. Tem base um negócio desse? E aí a gente tá usando isso aí pra juntar recurso mesmo, pra poder bancar pelo menos parte das despesas, né? Porque o que ficar além disso vai sair do nosso bolso, não tem jeito. Então, ó, galera, tá assistindo o programa aí, quem tá em casa, quiser ajudar aí o nosso campeão de triatlon aí para Londres e participar do Mundial e trazer a medalha pra gente, né, Rafael? Como é que te acha? Pelo meu e-mail, que é faelfarnese@yahoo.com.br, ou meu celular mesmo, 9217-0123. Ou até pelo Facebook também. Facebook, redes sociais, eu tô lá, Rafael Farnese, vai me achar. Vamos dar uma força aí pro Rafael e pro Ricardo? Ricardo Alvim. Aí. Rafael, qual que é seu objetivo, assim, depois do triatlon? Como é que você se vê, assim, daqui a um tempo? Meu objetivo é fazer tudo muito bem. Eu não tenho a intenção de ser o melhor de todos, mas eu quero, quando chegar o momento que eu resolver não fazer mais, não continuar, eu quero ter em mente que eu fiz o melhor que eu pude sempre, entendeu? Para não ficar com aquela frustração de ter feito mais ou menos e falar, nossa, podia ter sido diferente. É fazer valer a pena mesmo. Certo. Entendeu? Então, boa sorte para você. Quando é que é o Mundial? A minha prova é dia 13 de setembro. 13 de setembro. Eu estou embarcando para Londres dia 8 de setembro. Então, boa sorte. Obrigado. Que dê tudo certo. Vai que dar. você traga para cá a sua medalha, porque todo mundo que está em casa assistindo, com certeza, vai estar torcendo junto comigo por você. Viu? Por favor, essa energia boa faz muita diferença. Então, tá bom. Obrigada mesmo. Boa sorte. E muito obrigada a você aí de casa pela companhia. Se gostou do programa, mande um e-mail pra gente, conversação@canaldagente.com.br. Muito obrigada a Bold Propaganda, a Gregory que me veste, ao Rildo Naturalmente que cuida do meu visual e também a Madu Semijoias. E eu te vejo na nossa próxima edição. Um grande beijo, até lá, tchau!